Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. E o tema de hoje, com certeza, é algo que muitas vezes eu recebo, não só aqui em comentários, mas lá no meu Insta, através de mensagens, as meninas perguntando sobre como entender alguns livros difíceis da Bíblia. Eu não sei você, mas muitas mulheres costumam fugir desses livros enquanto estão fazendo sua leitura. Elas nunca leem a Bíblia de capa a capa porque existem alguns livros que são tão difíceis que elas resolvem simplesmente deixá-los de lado. E o meu objetivo no vídeo de hoje é ajudar você a parar de fugir desse desafio e entender que é simples enfrentar os livros que você considera mais difíceis na Bíblia. Então, nós vamos começar observando um versículo que se encontra em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que diz o seguinte: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir na justiça. Se você observou bem, esse versículo começa dizendo toda a Escritura. Se é toda a Escritura, eu e você precisamos ler toda a Escritura, inclusive os livros que são mais desafiadores para nós. Entenda, toda a Bíblia, ela traz consigo uma complexidade. Nós não estamos falando de um livro natural de conhecimento humano. Nós estamos falando do livro de Deus, do manual de vida escrito por Ele. Nunca vai existir um doutor em Bíblia que conhece a Bíblia 100% em sua totalidade. Cada pessoa, por mais estudiosa da palavra que seja, ela vai carregar consigo algumas questões. E isso é natural, estamos falando do livro de Deus. Mas o que não podemos é rejeitar alguns livros acreditando que eles nem são necessários. Toda a Escritura é inspirada pelo Senhor e, por ser toda, nós devemos desejá-la. Então, pega aí papel e caneta para você anotar passos simples que a partir de hoje você vai adotar para enfrentar os livros que você julga tão difíceis de compreender. O primeiro ponto, e é óbvio, é ore antes de começar a sua leitura. Amada, eu sempre gosto de pontuar aqui que não podemos fazer as coisas espirituais de forma natural. A Bíblia não é um livro qualquer, ela não é um livro didático, ela não é um livro de ficção, ela é o livro de Deus. E por ser assim, eu preciso pedir ao Senhor que através do seu Espírito me ajude enquanto eu estou lendo as Escrituras. É através da minha oração que eu me conecto com o Senhor e que eu me torno ainda mais sensível à direção do Espírito enquanto eu estou lendo a palavra. Então, o primeiro passo é esse. Ore antes de começar a sua leitura. O segundo passo é não desista quando começar a parecer difícil. Eu, particularmente, um dos livros que eu demorei bastante e eu tive que ler e ler e ler até começar a fazer algum sentido para mim, foi o livro de Jó. Para outras pessoas, elas leem Jó e acham super simples e fácil. Para mim foi complexo e desafiador. Foram 6 vezes até que eu conseguisse começar a ter uma pequena compreensão do que realmente foi aquela conversa entre Jó, seus amigos e Deus. E eu atualmente estou no desafio de Ezequiel. Eu já li Ezequiel muitas vezes, mas eu ainda não consigo ter uma compreensão clara de Ezequiel. E isso é natural, porque estamos falando de um livro profético. Então, Ezequiel, ele tem muitas figuras de linguagem, ele tem muita profecia, então é um livro mais complexo. Mas eu não desisti de ler nem Jó, nem Ezequiel, porque eu não estava compreendendo bem. Muitas pessoas acham difícil ler Levítico por conta de todos aqueles cerimoniais que o Senhor explica. Outras pessoas acham difícil ler Crônicas por conta da quantidade de genealogia. Então, o que eu e você precisamos ter em mente é:
Não importa se está difícil, nós não vamos desistir de ler. Outra coisa que vai ajudar você é escolher uma tradução diferente. Muitas vezes você tem lido os livros que você considera difíceis em uma mesma tradução há muito tempo. E se você simplesmente muda de tradução, você já começa a ter uma compreensão diferente do texto que você está lendo. Hoje em dia você não precisa nem comprar várias traduções de Bíblia. Você pode ter acesso a isso em aplicativos da Bíblia. Então, tenta ler esses livros que você acredita que são mais difíceis de compreensão em outras versões que você ainda não leu. Existem versões muito boas e que são mais fáceis de ler do que, por exemplo, a Corrigida Fiel, que são os textos mais próximos do original e usam palavras mais, digamos, fora do nosso comum, fora do nosso uso diário. Então, mudar a tradução da Bíblia pode te ajudar também nesse processo. O quarto ponto, e aqui é bem importante, é você entender o contexto. Eu sempre falo isso para você quando estamos estudando a Bíblia juntas. A Bíblia, ela não é uma coletânea de livros isolados, versículos soltos. Todos estão interligados e todos apontam para Cristo. Todos apontam para a grande história de Deus dentro da palavra, de Gênesis a Apocalipse, inclusive os livros que consideramos difíceis de compreender. Então, eu e você, quando estivermos lendo, precisamos ter esses olhos voltados para o contexto. Seja o contexto imediato, seja o contexto global, nós precisamos observar como aquele livro foi escrito, para quem foi escrito, qual era a época em que foi escrito. Todas essas coisas vão nos ajudar à medida que entendemos mais sobre aquele livro. Então, quando você estiver achando difícil ler um livro, concentre-se também em estudá-lo, ir mais a fundo para conhecer os detalhes do contexto que vão te situar em relação a entender melhor aquele livro. O quinto ponto, ele vai ajudar você com esse quarto ponto do contexto. Tenha com você um caderno para fazer anotações. Quando você estiver fazendo a sua leitura bíblica, principalmente de um livro que você considera desafiador, mantenha esse caderno do lado e vá anotando ali as perguntas que forem surgindo na sua mente enquanto você lê. Você pode ter dúvidas sobre um lugar, sobre geografia, você pode ter dúvidas sobre o contexto daquela história, das pessoas que moravam ali, da época, do autor. Toda dúvida que for surgindo, até uma palavra que você não entendeu, anote num caderno, para que quando você for fazer o seu estudo bíblico, você possa pegar essas anotações e começar a buscar resposta para as suas perguntas. Isso com certeza vai te dar uma compreensão muito maior do que você está lendo. Antes de irmos para o último ponto, eu quero lembrar você que a seguidora engajada do mês de fevereiro vai receber em casa esse livro aqui, Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Esse livro é um clássico da literatura. Ele é uma ficção cristã, porém, que nos marca e impacta a nossa vida através dessa história. Mesmo que você já tenha assistido o filme, você vai se surpreender com a história aqui, porque ela é bem diferente daquilo que a gente vê no filme. Eu tenho esse livro aqui há bastante tempo, ele foi praticamente um dos primeiros livros de ficção cristã que eu tive e com certeza até hoje ele causa impacto na minha vida. Para receber esse livro na sua casa, você precisa ser a seguidora engajada do mês de fevereiro, aquela que mais curte, comenta e compartilha os nossos vídeos. No primeiro vídeo de março eu vou falar aqui no canal quem é a vencedora que vai estar levando esse livro para casa. Então comenta bastante nos vídeos, curte e compartilha, quem sabe esse livro não vai para sua casa. Agora vamos para o último ponto de como você pode entender os livros difíceis da Bíblia. Converse com outras mulheres sobre o livro que você está lendo. Pode parecer algo até fora do comum, mas quando a gente conversa com alguém sobre um livro específico da Bíblia, que aquela pessoa também já leu ou está lendo, a conversa ela não só vai reforçar pontos que vocês aprenderam, como a troca de experiência vai facilitar a compreensão daquele livro. Vamos imaginar que você deseja conhecer mais sobre o livro de Levítico. Então você e uma amiga começam a ler o livro de Levítico e vocês combinam para a cada 15 dias vocês se encontrarem, conversarem, ou até mesmo no final dos cultos na igreja vocês tirarem um tempo ali
para conversar sobre o livro de Levítico. O que cada um aprendeu, qual ponto que chamou a atenção, por que chamou a atenção. Quando nós conversamos sobre aquilo que estamos lendo, nós não só aprendemos mais sobre o assunto, como reforçamos dentro de nós aquilo que nós lemos. Isso é válido para qualquer leitura. Quando nós lemos e conversamos sobre o que lemos, ensinamos sobre o que lemos, isso guarda na nossa memória ainda muito mais detalhes do que se nós apenas lêssemos para nós mesmos. Então, quando o seu objetivo é entender mais da palavra, um livro que você julga difícil, conversar com alguém sobre aquele livro vai trazer pontos de vista para que amplie mais o teu conhecimento e aquele livro não seja mais tão desafiador. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários, qual livro da Bíblia para você foi ou é desafiador na leitura? Qual é aquele livro que você já pensou várias vezes em não ler porque você considera um livro difícil? E claro, conta para mim o que você fez. Você leu? Você simplesmente pulou o desafio e vai aplicar essas regras agora para ler esse livro? Eu quero muito saber e vou ficar aguardando aqui os teus comentários. Não esqueça, o Senhor deseja que nos tornemos cada vez mais mulheres segundo o coração de Deus. E isso só vai acontecer à medida que oramos, lemos a palavra e buscamos a sua face. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!